Cumprimentos, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina para colocar as suas questões. Disponho até 5 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caros deputados, excelentíssimo Sr. Diretor Executivo do SNS, Álvaro Almeida, seja bem-vindo à Casa da Democracia. Os acontecimentos que motivam esta audição são de veras preocupantes e revelam para nós uma ruptura nas urgências obstétricas. Em particular, na margem sul do Tejo, 2 bebés perderam a vida em circunstâncias que expõem falhas múltiplas e recorrentes. Isto, na nossa perspectiva, não é um acaso, é o resultado de anos de desinvestimento no SNS por parte dos sucessivos governos que fragilizaram os serviços de urgência e deixaram populações inteiras sem resposta. Os factos são inequívocos. Na noite de 4 de julho, os hospitais do Barreiro, Garcia da Horta e Almada e São Bernardo, em Setúbal, estavam simultaneamente com as urgências obstétricas encerradas. A cobertura foi zero. É factual, é o que está descrito e aquilo que está na comunicação de imprensa. Cabe à direção executiva do SNS, como nós sabemos, coordenar a resposta assistencial e garantir o funcionamento em rede. O que lhe pergunto é como é que explica que no dia 4 de julho a margem sul tenha ficado sem qualquer alternativa. E o caso da grávida de 31 semanas é perturbador. Ou seja, ligou ao SNS às 23 horas, nunca foi atendida, contactou o INEM, só à 1h55 da manhã foram acionados bombeiros, o Barreiro, Almada e Setúbal estavam fechados, foi transportada para Cascais, uma viagem de mais de 1 hora, e quando finalmente observada, o feto já não tinha vida. Ou seja, perderam-se mais de 4 horas desde o primeiro pedido de socorro. Pergunto, como é que justifica que a linha SNS 24, que deveria de ser a primeira resposta, tenha falhado redondamente? E que medidas concretas tomou para perceber as causas desta falha e evitar que isto se repita, este tipo de situações? E este não foi um caso, não foi um caso único. Outra grávida de 37 anos perdeu também o bebê depois de passar por 5 unidades de saúde em menos de 2 semanas, incluindo as urgências da margem sul. E os números falam por si. Este ano já nasceram mais de 50 bebés em ambulâncias. O Hospital do Barreiro esteve 10 dias seguidos fechado. Grávidas foram obrigadas a dar à luz no meio da rua no Carregado, na berma da A1, em Vila Franca de Xira, porque as urgências estavam encerradas. Senhor Diretor, poderia apresentar outros exemplos, mas isto não é uma crise pontual, parece-nos muito mais um colapso sistémico. E como nós sabemos, está estabelecido que a direção executiva do SNS que coordena o processo da criação e revisão das redes de referenciação hospitalar. Considera aceitável que uma grávida em trabalho de parto percorra cerca de 40 km ou que seja privada do direito alimentar de ver o seu filho nascer em segurança? E o que me pergunto é quantos mais casos trágicos têm de acontecer para reconhecer que esta rede de referenciação hospitalar falhou por completo? E o que falta acontecer para que a direção executiva do SNS perceba que é tempo de atuar? Ou seja, que se exigem-se reformas urgentes e concertadas e com respostas aqui robustas e adequadas à realidade atual. Está à vista para todos nós que esta rede de referenciação é absolutamente inadequada para garantir cuidados obstétricos de proximidade. E a falta de recursos é apontada como a causa dos encerramentos sistemáticos. Mas o que temos não é a gestão dos recursos, é a gestão da escassez. O Barreiro fecha dias seguidos. Setúbal encerra regularmente. Almada funciona intermitentemente. Que plano concreto tem para resolver esta crise? Isso vai continuar a gerir este colapso? Ou tem medidas realmente estruturais para o travar? Como sabemos, a direção executiva dispõe de sistemas de informação que monitorizam o desempenho do SNS. No entanto, parece que estes sistemas falharam completamente. Que sistema de alerta, o que lhe pergunto é que sistema de alerta implementou para evitar que todas as urgências obstétricas de uma região fiquem simultaneamente fechadas? Ou se esta monitorização é meramente burocrática?
Os portugueses não querem justificações complexas. O que os portugueses querem é segurança, querem respostas, querem atuação por parte do governo, querem garantias que os seus filhos nasçam em condições dignas. E por fim, o que lhe pergunto é que medidas concretas, com prazos definidos, estão previstas para garantir que nenhuma grávida ficará sem acesso a cuidados obstétricos em tempo útil. E tendo em conta os acontecimentos dos últimos tempos e o que nos trouxe a esta audição, pergunto qual é, na sua opinião, o verdadeiro papel da Direção Executiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, então, a palavra ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Álvaro Almeida. Faça 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Sr. Presidente, Srs. Deputados e, em especial, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega que, com o seu requerimento, me dão esta oportunidade para explicar várias coisas. Eu iria dividir a minha apresentação, a minha intervenção, esta primeira intervenção em duas partes. Se calhar a segunda parte ficará para depois, mas as duas partes são estas. A primeira é prestar informação sobre um conjunto de incorreções factuais que constam quer do requerimento do Chega, quer da intervenção do Sr. Deputado agora, e, portanto, convém que nós, quando discutimos questões, discutamos com base em factos e não com invenções. E a segunda parte será para discutir as questões de política de saúde, que irei depois de corrigir as incorreções. Antes de mais, queria dizer que todos estes acontecimentos que citaram são infelizes, lamentáveis, e eu expresso as minhas condolências às vítimas, às famílias, porque, de facto, é sempre triste quando crianças acabam por falecer. Nos casos concretos que citou, a primeira incorreção é dizer que todas as urgências da margem sul estavam encerradas. Não é verdade? Estava Setúbal a funcionar. A razão pela qual a senhora não foi transferida para Setúbal é porque se tratava de uma grávida de 31 semanas e grávidas de 31 semanas precisam de apoio perinatal diferenciado, que não existe em Setúbal, também não existe no Barreiro, porque mesmo que o Barreiro estivesse aberto, não teria sido atendida no Barreiro, porque não tem essa capacidade diferenciada. E, portanto, a senhora foi transferida para um hospital com apoio perinatal diferenciado. O mais próximo seria Almada, que de facto estava encerrado nesse dia. Não estando a Almada disponível, foi para Cascais. Devo-lhe dizer que o senhor deputado, se vir o tempo que demora, sobretudo durante a madrugada, que é o caso aqui, transportar do Barreiro para Almada ou do Barreiro para Cascais, verá que a diferença serão cerca de 10, 15 minutos a mais. E, portanto, o que está aqui em causa são mais 10 ou 15 minutos por consequência do encerramento das urgências. Depois, contrariamente ao que sugere, a Direção Executiva não tutela a linha SNS 24, portanto, sobre isso eu não vou pronunciar-me, mas pedi informações, naturalmente, às entidades do Ministério da Saúde que tutelam a linha, para saber o que se passou, e devo dizer que não há nenhum registro de contactos às 23 horas. O primeiro registro ocorre às 1h30, é o primeiro registro que existe de um contacto telefónico. Depois, à 1h47, é que há um segundo contacto, porque no caso do primeiro não havia indicação para acionar os meios de emergência. Num segundo contacto é que a senhora reporta contrações mais frequentes e aí aciona-se os meios de emergência e 2 horas depois a senhora dá entrada no Hospital de Cascais, infelizmente com um desfecho fatídico que nós conhecemos. Devo dizer que durante o transporte, que é isso que está em causa quando se fala de urgências encerradas, é o transporte. Durante o transporte, a senhora foi acompanhada por uma equipa da VMER, ou seja, teve acompanhamento médico. E, portanto, teve um transporte devidamente acompanhada. Não foi por causa do transporte que o desfecho fatídico se deu, porque ela estava acompanhada como médico nesse momento. E, portanto, associar este caso às urgências encerradas é perfeitamente, primeiro, sem base factual. Segundo,
É altamente improvável, eu não vou afirmar que não é possível, mas é altamente improvável que fossem os 10 minutos de transporte adicional ou 15 minutos de transporte adicional acompanhado por médico a causa deste desfeito. E, portanto, pois não sabemos, mas o senhor afirma que foi. E eu estou a dizer exatamente isso, que nós não sabemos. Não, afirma que foi. No requerimento diz a morte podia ter sido evitada. Está aqui a afirmar que a morte podia ter sido evitada. A morte está aqui, a afirmação é a morte podia ter sido evitada. E, portanto, o que eu estou a dizer é que não há nenhuma base para afirmar isso. Segundo ponto, num outro caso que cita, não há qualquer dificuldade de acesso. Houve também um desfecho fatídico, mas houve um desfecho fatídico que decorreu de um parto que teve complicações. Mas o parto ocorreu normalmente, sem nenhuma... Não foi um parto de emergência. A senhora foi atendida em todos os hospitais que foi, como deveria ser. E, portanto, mais uma vez aqui também, não há nenhuma relação. Aqui não há certamente. No segundo caso, é que eu posso afirmar que não há nenhuma relação entre encerramento de urgências e o desfecho fatídico. No primeiro caso, não sabemos se naqueles 10 minutos fizeram a diferença ou não. É altamente improvável, mas não sabemos. No segundo, temos a certeza que não foi por causa de encerramento de urgências. Agora, portanto, corrigindo os erros factuais, vamos às questões... não vamos nada. Não vamos. Já passámos 5 minutos. Peço desculpa. Fico para depois. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu desta vez começaria precisamente pelas questões de política, uma vez que a preocupação da maior parte dos deputados é exatamente essa e acho que é aquilo que realmente vale a pena estarmos aqui a conversar mais do que os casos concretos. E, portanto, sobre as questões de política, eu começaria pela situação das urgências de obstetrícia em Portugal. Tendo em conta o número de obstetras que o SNS dispunha, todo o SNS, em todo o lado, em junho de 2025, nós tínhamos 509 mil horas de urgência por ano disponíveis. Disponíveis no sentido de os profissionais que estão no SNS, os médicos que estão no SNS, estão obrigados, de acordo com os seus contratos, a prestar 509 mil horas de urgência no total. Para termos as 39 urgências de obstetrícia a funcionar continuamente, de acordo com os padrões da Ordem dos Médicos, serão necessárias 1.022.000 horas de urgência. O dobro. Ou seja, se os médicos do SNS se limitassem a fazer aquilo que é a sua obrigação contratual, metade das urgências estariam sempre fechadas. Felizmente, os profissionais têm uma disponibilidade que tem que ser realçada, e aproveito este momento para o fazer, que permite que o problema não seja assim tão grave, tão profundo, e, portanto, vamos tendo bastante mais do que metade das urgências a funcionar em cada momento. Aliás, temos quase sempre para cima de 90% das urgências a funcionar. Aquilo que a Direção Executiva faz, há uma grande confusão sobre o papel da Direção Executiva. A Direção Executiva tem funções de coordenação das unidades locais de saúde e dos IPOs. E nós coordenamos as urgências, no caso concreto das urgências, coordenamos as urgências. Há mesmo uma obrigação das unidades pedirem autorização à Direção Executiva para encerrar urgências. E nós temos continuamente coordenado esses encerramentos para garantir uma coisa. Para garantir que em cada região há sempre uma resposta. E isso tem acontecido. Há sempre uma resposta nas urgências de obstetrícia em cada região. E falo das obstetrícias porque são aquelas onde há mais problemas. E há uma resposta porque a Direção Executiva está ativamente a coordenar. Sabendo das dificuldades em termos de recursos humanos das diversas instituições, estamos gerindo essas dificuldades para assegurar que, quando uma está encerrada, haverá outra que está aberta naquele momento para garantir a resposta. Essa é, neste domínio, a principal atividade da Direção Executiva.
Aquelas críticas que eu também vi, algumas pessoas fizeram à ausência da direção executiva, devo dizer que são pessoas que não estão no terreno e, portanto, não têm conhecimento direto do que é a intervenção da direção executiva, nomeadamente quanto ao facto da direção executiva estar continuamente em contacto com os hospitais, continuamente. E não é só o diretor executivo, obviamente, há uma equipa da direção executiva que está continuamente, sistematicamente, em contacto com todas as unidades para garantir precisamente essa coordenação. E muitas das vezes há contactos de hospitais que nos dizem que estamos com dificuldades em abrir a urgência hoje porque houve um médico que ficou de baixa e que, portanto, não conseguimos completar a escala, e a direção executiva intervém, ou tentando encontrar alternativas, mas isso geralmente é da responsabilidade do Conselho de Administração, mas sobretudo a direção executiva intervém para garantir que outra unidade, que por acaso ia estar fechada, se consegue abrir naquele dia para compensar o encerramento desta. Isso acontece sistematicamente. Não digo todos os dias, mas praticamente todos os dias. Certamente, todas as semanas, há intervenções desse género da direção executiva. Há bocado, o Sr. Deputado Paulo Moacho dizia que o plano não está a dar resultados, ou perguntar se estava a dar resultados. Sim, está a dar resultados. E como é que nós vemos que está a dar resultados? Vemos porque o número de encerramentos é substancialmente inferior. Temos 35% menos encerramentos este ano, no verão, de junho a agosto, do que tivemos o ano passado, e, portanto, está a dar resultados. Se me diz, mas isto continua a haver encerramentos, com certeza, os problemas estruturais não se resolvem num dia. Resolvem-se gradualmente, com várias soluções, umas de curto prazo. As de curto prazo foram esta coordenação das urgências para garantir que há sempre uma resposta, também uma coordenação para garantir esta redução do número de encerramentos, e depois há as medidas estruturais. Obviamente que a única solução efetiva do género acabaram-se os problemas é haver mais obstetras. Mas tinha que ser o dobro dos que temos atualmente. Para garantir de certeza que não há problemas, precisávamos do dobro dos que temos hoje. Ora, isso não é manifestamente possível de conseguir a curto prazo, independentemente de estarmos a fazer esforços para aumentar esse número. Não é possível duplicar o número de obstetras no SNS no curto, nem no médio prazo, nem mesmo ao fim de muitos anos. E, portanto, temos outras medidas em análise. Uma das medidas é a revisão da rede de urgências, que já está em curso. Aliás, já foi, a Sra. Ministra já despachou a criação do grupo de trabalho que em 30 dias irá apresentar uma proposta de rede de referenciação, que incluirá, como é conhecido, porque a Sra. Ministra já o anunciou várias vezes, que incluirá a criação de urgências regionais. O que é que são urgências regionais? Urgências regionais são pontos de urgência únicos numa determinada região. Permanentemente, aquele ponto, mas obviamente que é isso, porque se não há omeletes sem ovos, se temos metade dos obstetras que seriam necessários para assegurar as 39 urgências, ou temos mais obstetras, ou temos menos urgências. Não há outra alternativa. Pelo menos enquanto os padrões da Ordem dos Médicos forem esses. E, portanto, se não temos médicos suficientes, temos que reduzir o número de urgências. A utilização de enfermeiros também não resolve este problema. Mais uma vez, porque os padrões da Ordem dos Médicos são relativamente aos médicos, não é relativamente aos enfermeiros. E, portanto, enquanto for o parecer técnico da Ordem dos Médicos, é a única forma que nós temos é reduzir o número de urgências, ajustá-lo ao número de profissionais disponível e fazê-lo de forma coordenada, de forma organizada, de forma a garantir que o acesso se mantém para todas as regiões. As urgências regionais vão ser isso, e uma hipótese, mas repito, o grupo de trabalho ainda está a trabalhar, portanto será meramente uma hipótese,
é o tal Centro Materno-Infantil da Margem Sul, que foi referido pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, mas quanto a isso, o que lhe posso dizer é que é uma hipótese que está a ser avaliada pelos peritos que estão a rever a rede de urgências de obstetrícia. Quanto às outras questões que foram colocadas sobre o papel da direção executiva, nomeadamente nos PDOs, em primeiro lugar, eu gostava de esclarecer que os PDOs não têm nada a ver com o problema das urgências. Não há nada que fosse resolvido ou que fosse melhorado com a aprovação dos PDOs no que diz respeito ao caso das urgências de obstetrícia. Porque, repito, o problema das urgências de obstetrícia é um problema de falta de médicos obstetras e a aprovação dos PDOs não vai alterar em nada a possibilidade de contratação de médicos obstetras, porque eles têm, os médicos em geral, têm um sistema de contratação à parte, com base em concursos nacionais e agora também com base em autorizações concedidas pela Direção Executiva, que temos vindo a autorizar. No caso da obstetrícia já autorizamos todos os pedidos que temos, e nas outras áreas estamos a autorizar em função do número de vagas que temos disponível e das necessidades das instituições. É mais um aspecto da coordenação da Direção Executiva. A Direção Executiva, tendo 350 médicos para distribuir pelo país, ou pelo menos tendo autorização para autorizar a contratação de 350 médicos, está a distribuir esses 350 médicos em função das necessidades. Avaliamos as necessidades de cada especialidade em cada região e vamos autorizando em função das prioridades. Autorizamos primeiro as contratações mais necessárias e depois as menos necessárias. E, portanto, é outro aspecto da coordenação da Direção Executiva. Sobre os planos de desenvolvimento organizacional, que não são orçamentos, os orçamentos estão aprovados, não é essa a questão. Os PDOs o que vão fazer é permitir que as instituições realizem contratações e investimentos sem necessidade de autorização. É só essa a mudança. E, portanto, também, às vezes, ouço algumas intervenções que parecem sugerir que os PDOs resolveriam os problemas todos. Não vão resolver nada em concreto, poderão facilitar a gestão, vão facilitar a gestão das instituições, mas não vão resolver nada em concreto. A questão dos PDOs é uma questão que aqueles de nós que já passaram por aqui, por exemplo, mas não só por aqui, por outras funções na saúde ao longo dos anos, sabem que é uma questão estrutural. É que, e eu não me estou a referir a este governo, refiro-me aos governos anteriores todos, há sempre alguma tensão entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde. E o caso dos PDOs é um documento que é aprovado pelas duas tutelas e, portanto, a não aprovação, que é habitual. Antes, os PDOs são um instrumento recente, mas eu devo dizer que ainda no tempo do Partido Socialista, perdoe-me, a senhora deputada invocou, foi o Partido Socialista que introduziu os PDOs, e eu também vou-lhe lembrar que o Partido Socialista não aprovou os PDOs. Não aprovou os PDOs quando devia. Porque os PDOs são de um instrumento de gestão, deviam ser aprovados logo no início do ano. E em 2024, o governo do Partido Socialista esteve em funções até ao final de março, início de abril, e não aprovou os PDOs. E, portanto, essa é uma tradição, e é uma tradição que resulta precisamente desta tensão. É normal, a saúde tem um conjunto de preocupações, as finanças têm outro conjunto de preocupações, e chegarem a acordo é um processo lento sempre. Existiu sempre aconteceu, e devo dizer, Sr. Deputado, eu lembro-me de casos em que o próprio Ministro das Finanças disse da Ministra da Saúde da altura coisas que revelam essa tensão, e foi em governos do Partido Socialista. E, portanto, esta tensão entre finanças e saúde, porque têm objetivos diferentes,
É normal. E esse é que explica o facto dos PDOs não terem sido aprovados até agora. É um facto. E não se esqueça, Sra. Deputada, que o Governo está em funções plenas há 1 mês e meio, 2 meses. O Governo está em funções plenas há 2 meses. Não está, não. Não está, não. Não está, não. Não está. Continuando, então, para as questões mais políticas. Obviamente que nós temos uma opção política a fazer. E a opção política é esta. Quando nós estamos a falar de urgências de obstetrícia, temos sempre que optar entre proximidade e qualidade e eficiência. Essa foi uma discussão que se fez em Portugal nos anos 90 do século passado, com o saudoso Albino Aroso, que encerrou uma série de maternidades que não tinham condições para funcionar. Foi uma discussão que se repetiu já neste século, quando era ministro o professor Correia de Campos, que também sofreu politicamente muito porque decidiu encerrar algumas urgências, e bem, e a experiência diz-nos que bem, mas teve consequências políticas, acabou por se demitir por causa disso. E, portanto, obviamente que nós todos queremos proximidade, todos nós gostaríamos de ter uma urgência hospitalar à porta de casa, mas não é possível. E devo dizer que posso estar errado, mas eu, enquanto diretor executivo, estou muito mais preocupado com o facto de as pessoas de Mogadouro, de Odmira, de Montalegre, estarem a 90 km, hora e meia da urgência obstétrica mais próxima, do que saber se a urgência do Barreiro está fechada e tem que ir para Almada. Peço desculpa, mas para mim são situações totalmente diferentes. Eu acho que estar a hora e meia de uma urgência obstétrica é um problema sério, real. Estar a 30 em vez de estar a 40 minutos não parece que seja um problema sério. E portanto, aquilo que eu pergunto, nomeadamente ao Sr. Deputado Rui Cristina, quando diz que não é admissível que uma grávida ande mais de 40 km, não, quando diz que não é admissível que ande mais de 40 km, é se o Chega está a pensar abrir maternidades em Mogadouro, em Odmira, em Moimenta da Beira, em Montalegre. E depois vai-me explicar como é que se faz isso. Como é que se abre urgências obstétricas para essas pessoas todas. Porque, no caso do Barreiro, que é o sempre mais citado, aparece sempre... A Sra. Deputada Susana Correia chama a atenção, e bem, do caso de Aveiro. Devo dizer, não referiu, mas eu vou referi-lo aqui. Mais do que Aveiro, eu estou muito mais preocupado com Leiria. Porque naquela região centro as distâncias são grandes. E se uma delas está encerrada, aí sim podemos ter problemas. Não estou preocupado com o Barreiro. No sentido em que, na margem sul, há alternativas. E há alternativas que não são muito distantes. Não são muito distantes. Onde eu estou preocupado é com a região centro, onde as alternativas são muito mais distantes, onde as pessoas estão mais longe dos cuidados de saúde. E, por essa razão, é que nós temos que assegurar que nessas regiões as respostas existem. Aveiro, por acaso, não é um grande problema, porque Aveiro tem o Hospital da Feira, que é relativamente perto, e depois tem a sul, Coimbra. E tem a sul, Coimbra. Os concelhos a sul têm Coimbra, os concelhos a norte têm a Feira. E, portanto, a Aveiro nem é das piores. É muito pior no Alentejo, é muito pior no Nordeste. E essas situações é que me preocupam sinceramente. Eu tenho que assegurar que nessas regiões nada falha. A questão da margem sul, obviamente que é preocupante, porque nós temos uma grande população nessa região e temos que garantir uma resposta adequada. Não tem que ser as 3 urgências abertas ao mesmo tempo. E aquilo que nós temos feito
é assegurar, através da coordenação da Direção Executiva, que uma delas está sempre aberta. A maior parte das vezes, duas. Este mês, por exemplo, tem estado quase sistematicamente duas das urgências abertas. Há dias em que não, que só teve uma, mas a maior parte dos dias havia duas urgências abertas na margem sul. Onde é que nós podemos melhorar, na minha opinião? Para além das urgências regionais, que eu já referi, para além de todas as tentativas de captar obstetras, nomeadamente através de novos modelos de organização dos serviços de obstetrícia, que também estão a ser planeados, estão a ser montados pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, podemos e devemos melhorar o sistema de transportes. Mais do que um problema de falta de urgências, o que nós temos, ou que podemos ter, é um problema de transportes. Se nós conseguimos agilizar os transportes, conseguimos evitar aquelas situações que nós não queremos que aconteçam, como as senhoras darem à luz no meio da rua ou em ambulância. Se bem que lhe digo, quando é na ambulância, também não preocupa muito, porque tem apoio. Preocupa mais os casos no meio da rua. Essas sim são situações preocupantes. E, portanto, nós temos que assegurar que a resposta de emergência é uma resposta eficaz para depois transportar, neste caso as senhoras grávidas, para o hospital mais próximo que esteja disponível, com capacidade de responder às necessidades daquela pessoa. E penso que terminei o meu tempo. Desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Microfones sobrepostos, portanto, agora sim, o Sr. Deputado Rui Cristina, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. As urgências de ginecologia e obstetrícia são hoje o retrato da incapacidade política e institucional. Foi o PS que iniciou estes encerramentos pisca-piscas. Entretanto, das urgências, o PSD deu continuidade a esta forma rotativa de fechar serviços, ou seja, o PSD só se limitou a dar continuidade. Este ano já ultrapassamos os 50 partos sobre rodas, ou seja, 50 partos em ambulâncias. Os sindicatos, os profissionais de saúde, o próprio bastonário dos médicos já veio criticar veemente o que se está a passar. Ou seja, está à vista de todos o que se está a passar, não vale a pena sacudirmos as nossas responsabilidades do capote, é tão simples quanto isto. E desde a sua tomada de posse, o senhor diretor executivo demonstrou ser incapaz de assumir as suas responsabilidades. Responsabilidades que são coordenar as redes de referenciação, garantir a resposta em rede e liderar soluções. É liderar soluções, não é empurrar responsabilidades. Porque aceitar cargos de nomeações não é apenas aceitá-los. Nós temos que aceitar para reformar, para servirmos as pessoas, para resolvermos os problemas. Não é vir aqui apenas dizer o contrário ao que lhe apetece ou o que quer. Nós sabemos que há falta de médicos obstetras. Há que arranjar soluções para solucionar. É tão simples quanto isto. Muito obrigado, Temos que assumir responsabilidades. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo aqui pelo fim, pelo Sr. Deputado Paulo Moas. Primeiro, eu não disse que não estava preocupado. Eu defini prioridades. Diz o que é que era mais importante, depois os outros, tudo é importante, mas há umas coisas que são mais importantes que outras. E devo dizer, Sr. Deputado, quando nós começamos a dizer que é tudo importante, basicamente estamos a dizer que nada é importante. Eu não sou assim. Eu defino prioridades. Há coisas que são mais importantes que outras. E o que eu disse é que há coisas que são mais importantes que outras. A segunda questão é, sim, nós estamos a fazer as duas coisas. Eu disse, provavelmente não me expressei muito bem, mas eu, nesse caso, vou tentar fazê-lo de outra forma. Eu disse que nós estamos a tentar recrutar mais obstetras para o SNS, criando novos modelos de organização que sejam mais atrativos e que cativem profissionais no SNS. O que eu disse também é que manter as 39 urgências implicava duplicar o número de obstetras e isso não é razoável. E, portanto, temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não há soluções, num sistema complexo como o Serviço Nacional de Saúde, não há soluções mágicas que resolvam tudo. Há um conjunto de medidas que se podem tomar e que estão a ser tomadas, que todas juntas vão contribuir para resolver o problema. Mas não é uma só, são várias. E nós estamos a tomar essas medidas. E sim,
nós, e agora falo pela direção executiva, estamos a tomar essas medidas. Nunca ninguém dispensou responsabilidades. Nunca me ouviu dizer que eu não assumo as responsabilidades pelos encerramentos das urgências. Claro que sim. Mas claro que sim. Ele disse alguma vez disse o contrário? Nunca disse. Os encerramentos das urgências são da responsabilidade da direção executiva. O que eu disse foi, o problema continua, mas é menor do que era no passado. E, portanto, estamos a trabalhar, estamos a ter resultados, estamos a melhorar o sistema. É a nossa responsabilidade, é isso que temos que fazer, é isso que fazemos. Devo também dizer, Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse que havia mais de 50 partes em ambulâncias, eu não sei onde é que teve essa informação. Porque a informação que eu tenho é pública, mas onde é que veio essa informação? Ou onde é que veio essa informação? É que eu não tenho essa informação. Os dados que o INEM me dá não têm nada a ver com isso. Os números são metade disso. São metade disso. E, portanto, quando se manda para o ar números, é porque convém saber de onde é que vem a informação. Onde é que vem essa informação? Diga-me. Não tenho essa informação. Que meios? Pronto, já vi que, pronto, já percebemos que para o Chega a fonte de informação é a comunicação social e, portanto, informação concreta, fidedigna, de fontes oficiais não importa. O que importa é o que diz a comunicação social. É isso que o senhor deputado entende. O senhor deputado entende que o que importa é o que diz a comunicação social. Eu estou-lhe a dizer que a informação oficial não é essa. É metade disso. Sim. É metade disso. E este ano são 25 os dados que eu tenho do INEM. Se me diz que há mais, apresente-me essa informação. Não é só INEM. Mas então qual é a fonte? É o que eu estou a perguntar, qual é a fonte? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Senhores deputados, a dialética parlamentar consiste em fazer perguntas e esperar pelas respostas. Claro que o Sr. Diretor não está a ajudar ao interpelar diretamente os seus deputados para se pronunciar e informando quais são as suas fontes. Mas devemos interpretar que é uma pergunta retórica e, portanto, incluindo no tempo. E o Sr. Diretor Executivo ainda tem 1 minuto e meio para responder e, portanto, vamos permitir que possa concluir. Faço favor, Sr. Dr. Álvaro Almeida. E quanto às questões mais substantivas de organização do sistema, sim, nós podemos e devemos pensar em modelos diferentes de organização e trabalho em equipa, mas também devo dizer, o Sr. Deputado saberá até melhor do que eu, que esse trabalho em equipa já existe. Aliás, aquilo que caracteriza o Serviço Nacional de Saúde e o trabalho de urgência é um trabalho em equipa. E as equipas já se organizam da forma que consideram adequado. O papel dos enfermeiros na questão dos partos é fundamental, é essencial, é indispensável. Devemos, na minha opinião, sim, estudar todas as alternativas, mas certamente, como o Sr. Deputado saberá, até pelas funções que exerceu antes, essa é uma função que não compete à direção executiva, mas sim às ordens profissionais, quer dos enfermeiros, quer dos médicos, decidirem quais são as melhores formas de organização do trabalho em termos clínicos nestas áreas. Mas sim, do ponto de vista da opinião pessoal, eu acho que deveríamos explorar todas as alternativas nesse ponto de vista. Muito obrigado. Se gostaste do conteúdo, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, comenta, partilha nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp e Telegram e já sabes, há sempre o lado B de cada história censurada. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.